Muito bem, meus irmãos. Na semana passada, nós falamos sobre a encarnação da alegria, né? Nós vimos como Jesus trouxe a alegria desde o seu nascimento. Na verdade, a alegria esteve presente desde antes do nascimento, não é? Desde as primeiras profecias sobre a vinda do Messias, a alegria já estava tomando conta da expectativa do povo. O contexto do povo de Israel era de muita luta, de muita tristeza, mas a chegada de Jesus mudaria tudo isso. Por isso a região da Galiléia deveria se alegrar, porque Jesus andaria por aquelas estradas. Maria, a mãe de Jesus, se alegrou quando soube que foi escolhida para acolher no seu ventre o Messias. João se alegrou quando esteve lado a lado de Jesus, ainda que ambos estivessem no ventre de suas respectivas mães. Os pastores se alegraram em ver o bebê Jesus na manjedoura e os magos se alegraram ao conhecerem o Rei dos Reis. Todos aqueles que eram desprezados por sua cor, por seu sexo, por sua posição social, pela sua etnia, viram Jesus nascendo e se alegraram. Hoje, tendo como base o tema da nossa campanha, né, Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, eu queria refletir sobre a alegria da salvação. Porque Jesus encarnou nesse mundo para isso, né? Nas suas próprias palavras, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quando nós fazemos nossas campanhas de missões, quando oramos pelos missionários, pelos países em foco, quando nós levantamos nossas ofertas, o que nós desejamos como resultado final é a salvação de pessoas e a alegria de toda a terra. Por isso, o texto que eu escolhi para a gente meditar é esse famoso texto de Lucas 15. Ele fala de salvação e fala de como Jesus explica isso para os religiosos do seu tempo. Nessa passagem, nós vemos que Jesus estava atraindo para ouvi-lo gente da pior espécie na concepção dos judeus. E aqui nós já temos um motivo para a gente refletir. Por que Jesus atraía pecadores enquanto os religiosos os repeliam? Você já pensou sobre isso? Por que Jesus atraía pecadores e os fariseus, os escribas, os saduceus repeliam os pecadores? Ou deixa eu tornar isso um pouquinho mais pessoal para a gente. Os pecadores gostam e são atraídos a você? Ou eles se distanciam de você? Ou eles querem distância de você? Preste atenção nisso. Se apenas as pessoas religiosas se sentem bem com você, significa que você não está andando no mesmo caminho de Jesus. Jesus atraía os pecadores e incomodava os religiosos. Por exemplo, a gente pode ver quando ele diz assim, ó, Lucas 15:1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Publicano eram aqueles judeus que tinham se aliado aos dominadores do seu povo, os romanos. Eles cobravam do seu próprio povo impostos para o inimigo. Os judeus os tinham como traidores, como homens gananciosos, como ladrões. Seria talvez o equivalente aos políticos nossos. Eu acho que ainda assim os publicanos eram mais desprezados ainda. Pecadores eram aqueles que tinham algum problema de saúde, leprosos, cegos, surdos, paralíticos, porque na concepção judaica isso era sinal da maldição divina por causa de algum pecado. Mas eram também chamados de pecadores aqueles que tinham uma vida moral manchada, divorciadas, prostitutas e assim por diante. Os pecadores procuravam Jesus não porque ele fazia o que eles queriam ou porque diziam aquilo que eles gostavam de ouvir. Eles procuravam Jesus porque Jesus se interessava por eles. Ele entendia as suas necessidades. Jesus procurava ajudá-los, enquanto os mestres religiosos apenas os criticavam
e se mantinham distantes. O problema apresentado nesse capítulo 15 não era tanto dessas pessoas quererem ouvir os ensinos de Jesus. Não era este o problema. A grande questão está no versículo 2, quando vai dizer para a gente o texto assim, ó. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Este homem recebe pecadores e come com eles. Porque na cultura oriental, sentar ao redor da mesa para uma refeição era estar em comunhão com aquela pessoa. Era aceitá-la, era acolhê-la, era ter intimidade com ela. E na concepção religiosa, quem quer ser santo ou quem quer ser mestre religioso precisa se afastar dos pecadores, precisa manter distância deles. Portanto, como que Jesus poderia ter comunhão com gente dessa espécie? Então, o que Jesus faz é contar para a gente 3 parábolas como resposta às críticas que ele estava recebendo. A mensagem desse capítulo ele pode ser resumida em 3 palavras: perdido, encontrado e alegria. Nessa história, Jesus não apenas demonstra que ele veio salvar o perdido, mas também que aqueles mestres religiosos estavam eles mesmos entre os perdidos. Eles mesmos entre os perdidos. Todo o capítulo vai destacar a alegria. E eu queria mostrar os 3 tipos de alegria que fazem parte da salvação. Em primeiro lugar, a alegria de encontrar. Na nossa primeira parábola, ela começa dizendo assim, Lucas 15, os versos 3 a 6. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Aqui nós temos uma ovelha que se desgarrou do rebanho. A ovelha é um animal frágil, teimoso, indefeso, míope, que não consegue se defender sozinho. Ela se perdeu porque lhe falta senso de direção. Por isso elas precisam de um pastor. E deixa eu falar uma verdade. Não há como nós conduzirmos a nossa vida com um propósito, com alvo, com objetivos, sem a direção de Deus. Não dá. Nós podemos até tentar, mas cedo ou tarde nós estaremos perdidos. Nós também precisamos de um pastor para nos guiar e de um rebanho para fazer parte. As ovelhas, elas eram responsabilidades do pastor. Se uma desaparecia e o pastor não era capaz de provar que ela havia sido morta por um predador, ele precisava pagar por ela. Precisava restituir o prejuízo do seu patrão. Isso explica porque ele deixaria o rebanho num lugar seguro, no aprisco ou aos cuidados de alguém e sairia em busca do animal perdido e se alegraria ao encontrá-lo. Não encontrar a ovelha perdida pesaria no bolso dele e lhe daria a vergonhosa reputação de pastor descuidado. A segunda parábola, a parábola seguinte, fala da moeda perdida. A ovelha perdeu-se por não ter senso de direção, mas a moeda foi perdida por descuido de alguém. E foi perdida dentro da própria casa. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder uma alma. Porque a moeda está falando de uma pessoa. A parábola de Jesus, da ovelha, da moeda e do filho, está falando de pessoas perdidas que foram salvas. E se a gente não tomar cuidado, a gente perde uma alma. Muitas vezes essa moeda que se perde dentro de casa é a vida dos nossos filhos. Eles crescem indo à igreja, cresceram dentro de uma família cristã, mas como nós não fomos diligentes em guiá-los no caminho do Senhor, quando eles crescem, eles se perdem, eles se afastam, eles deixam a igreja e Jesus Cristo. Quando uma moça se casava,
ela começava a usar na cabeça uma espécie de diadema com 10 moedas de prata para indicar que agora ela era uma mulher comprometida. Era a versão judaica da aliança de casamento. E seria uma tragédia perder uma dessas moedas. Então o que ela faz? Ela ilumina melhor a sua casa, ela varre todos os aposentos, todos os cômodos da sua casa, até encontrar a sua dracma, até encontrar a moeda perdida. É interessante que o autor bíblico não menciona alegria em nenhum dos personagens que foi encontrado. A moeda, por ser uma moeda, por ser um objeto, não teria como ele demonstrar alegria. Mas não diz, por exemplo, que a ovelha perdida ficou feliz, nem que o filho que voltou ficou feliz. Embora isso deve ter acontecido. Mas o foco da parábola não é sobre a alegria do pecador, mas sobre a alegria daquele que encontra o pecador. Ou seja, a luz do texto não está sendo jogado sobre a alegria de ser encontrado, embora isso seja óbvio, mas sobre a alegria de encontrar aquilo que estava perdido. Por isso, as duas primeiras parábolas terminam com uma nota de alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende. Tanto a parábola da ovelha perdida quanto a parábola da moeda perdida termina com esse versículo dizendo: e há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Jesus estava dizendo que Deus procura os pecadores perdidos. Por isso, os escribas e fariseus ficam ofendidos, porque na teologia legalista e reducionista deles não havia lugar para um Deus desse tipo. Haviam esquecido que Deus procurou Adão e Eva quando pecaram e se esconderam dele. Deus é um pai que se compadece, que tem misericórdia dos seus filhos rebeldes e procura ir atrás deles. Poucas alegrias se comparam a de encontrar os perdidos e levá-los ao Salvador. Poucas alegrias. Um homem chamado, um pregador, pastor chamado John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, ele diz assim: a igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. Portanto, dediquem-se e sejam consumidos por essa obra. A igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. Portanto, dediquem-se e sejam consumidos por essa obra. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos pela conversão das pessoas, quando nós investimos nossos recursos para que a palavra seja pregada onde nós não podemos ir, e quando nós vemos os perdidos sendo encontrados, a alegria não é somente deles, mas principalmente nossa. É nossa alegria. A alegria é nossa de vê-los encontrados. É isso que Jesus está mostrando aos religiosos. Eles deveriam se alegrar porque os pecadores, porque os perdidos estavam sendo encontrados. Mas o segundo tipo de alegria que esse texto nos mostra é a alegria de voltar. Nós chamamos a terceira parábola de a parábola do filho pródigo. Pródigo é esbanjador, né? Mas essa parábola poderia ser chamada de a parábola do pai amoroso, porque a sua maior ênfase não é sobre a pecaminosidade do filho. A ênfase da parábola é sobre a bondade do pai. E ao contrário do pastor e da mulher nas parábolas anteriores, o pai não saiu à procura do filho, mas foi a lembrança da bondade do pai, a lembrança dessa bondade, que levou o rapaz ao arrependimento e ao retorno para casa. A história dessa parábola apresenta para a gente 3 experiências desse jovem. A primeira, a sua rebelião. Quando diz o versículo 13, foi para uma região distante. Então, o filho mais novo agiu dentro da lei, quando ele faz isso, quando ele pede a sua herança, né? Ele agiu dentro da lei, ele está fazendo algo que era comum, né? Quando ele pede a sua herança, quando ele vende a sua herança. Mas certamente essa atitude foi um gesto desonroso da sua parte. Foi como ele dizer ao seu pai: eu gostaria que o senhor estivesse morto,
Eu não quero esperar a sua morte, eu quero a minha herança agora. O senhor está demorando muito para morrer. Me dá agora a herança. O filho mais novo sonhava em desfrutar sua liberdade longe do pai e do irmão mais velho. E se a ovelha perdeu-se por falta de senso de direção e a moeda foi perdida por falta de cuidado, o filho perdeu-se por obstinação. Ele desejava fazer as coisas da sua maneira, por isso se rebelou contra o pai. Mas a vida na terra distante não era o que o jovem esperava. Seus recursos esgotaram, os seus amigos o deixaram, veio a fome e o rapaz foi obrigado a fazer por um desconhecido aquilo que ele havia se recusado a fazer pelo pai, que era trabalhar. Ele não quis trabalhar mais para o pai, não quis mais servir o pai, mas agora estava servindo um desconhecido, estava trabalhando para um desconhecido. E essa cena dramática é a maneira de Jesus enfatizar o que o pecador faz, o que o pecado faz na vida dos que rejeitam a vontade do Pai. O pecado promete liberdade, mas traz escravidão. Promete sucesso, mas traz fracasso. Promete vida, mas entrega a morte. O jovem pensou que se encontraria, mas na verdade se perdeu. A segunda experiência que ele tem, que esse jovem tem, é de arrependimento. O versículo 17 diz que ele caindo em si. Arrepender-se significa mudar de ideia. E foi isso que esse jovem fez enquanto cuidava dos porcos. Ele caiu em si. Né? O que indica que ele até então estava fora de si. Né? Ele estava fora de si, por isso ele caiu em si. E o pecado tem esse poder, né? O poder de nos fazer tolos, né? De fazer a gente ficar fora da realidade, fora de si mesmo. Mas ele entendeu o seu estado pecaminoso e mudou de ideia. Ele reconheceu que o pai era um homem generoso e que servir na casa dele era melhor do que ser livre na terra distante. Se ele tivesse parado nesse ponto, só teria sentido pesar e remorso. Mas o verdadeiro arrependimento implica não apenas a mente, não apenas o sentimento, as emoções, mas também a vontade. Implica também a ação. Só se sentir mal com um erro, mas não abandoná-lo, não mudar a rota, não significa arrependimento. Somente quando o jovem se levantou do meio dos porcos e se pôs a andar de volta para casa, é que ele demonstrou que estava arrependido. A sua terceira experiência foi de regozijo. Ele foi para o seu pai, diz o versículo 20. Nessa passagem, Jesus responde às acusações, não é? Dos escribas e dos fariseus no versículo 2. Pois o pai não apenas correu para receber o filho, mas também honrou a sua volta, preparando um banquete e convidando o povo da sua vila a participar. O pai nem deixou que o filho mais novo terminasse a sua confissão. O interrompeu e mandou que começasse a comemoração. Essa cena na parábola do filho pródigo é a cena que os fariseus viram com Jesus e o estavam criticando. Eles estavam ofendidos com o fato de Jesus receber de volta em torno da mesa pecadores. Gente com pecados. O Pai ilustra a atitude de Deus para com os pecadores que se arrependem. Ele é rico em misericórdia e graça, e grande em amor por eles. E isso só é possível graças ao sacrifício de Jesus na cruz, que lavou o nosso pecado. No Oriente, não era apropriado a um homem de idade correr, era indigno, mas o pai correu ao encontro do filho. O motivo óbvio era seu amor pelo filho, mas há também uma outra questão envolvida. O filho desobediente havia envergonhado a família e a vila. E de acordo com Deuteronômio 21, ele deveria ser morto por apedrejamento. O pai, entretanto, impede que o filho receba a punição dos vizinhos e parentes, a menos que o acertem também, porque agora ele está abraçado ao seu filho que voltou. Pense que imagem maravilhosa, essa do pai abraçando seu filho
impedindo que a punição, que a ira dos vizinhos, dos parentes caíssem sobre o seu filho, né? Colocando lá as suas costas à disposição, dizendo, se vocês querem puni-lo, vão ter que punir a mim também. Essa imagem é a imagem de Jesus na cruz. Porque Jesus na cruz é Jesus abraçando a humanidade, dizendo, eu recebo a ira no lugar de vocês, eu recebo a punição, eu recebo o apedrejamento no lugar de vocês. Essa é a imagem do pai abraçando o seu filho. É interessante observar a descrição que o pai faz da experiência do filho. Ele diz que ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa é a experiência espiritual de todo pecador que vai até ao Pai pela fé em Jesus Cristo. Essa é a experiência minha e sua em algum momento da nossa vida. Nós estávamos mortos e voltamos à vida. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Meus irmãos, o terceiro tipo de alegria está aí nos versos 31 e 32, a alegria de perdoar. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Alegria de perdoar. Porque se a parábola ela terminasse com a volta do filho pródigo simplesmente, né? E a alegria de ter encontrado aquilo que estava perdido, como nas outras duas parábolas, nada disso ofenderia os escribas e fariseus. Nada disso ofenderia eles. Eles chamariam esse pai de tolo por receber o seu filho pecador de volta, né? Mas nada além disso. Porém, Jesus prosseguiu com a história, né? Apresentando então o irmão mais velho. E claramente fazendo o link, usando esse irmão mais velho como uma ilustração dos religiosos, dos escribas, dos fariseus. O irmão mais velho trabalhava arduamente, obedecia o pai em tudo e à primeira vista era um cidadão exemplar. Comparado ao irmão, ele é quase um santo. No entanto, ele não quis perdoar o irmão mais novo, que havia desperdiçado a herança e envergonhado o nome da família. Ele também se encheu de rancor contra o pai que perdoou o irmão. E quando nós consideramos os pecados desse irmão mais velho, não é difícil entender porque retrata os escribas e fariseus. Em primeiro lugar, esse irmão mais velho considerava-se virtuoso. Ele anunciou abertamente os pecados do irmão, mas ele não foi capaz de ver os próprios pecados. Em segundo lugar, ele era orgulhoso, servia ao pai por obrigação, sem interesse algum. Como Jonas, o irmão mais velho fazia a vontade de Deus, mas não fazia de coração. Em terceiro lugar, ele era indiferente. Apesar de saber que a volta do irmão alegraria o coração do pai, ele não estava disposto a aceitar isso. Por fim, talvez o mais perturbador sobre o irmão mais velho seja a sua indignação. Ele sentia-se irado com o pai e com o irmão, se recusava a entrar na casa para participar da alegre comemoração. Da mesma forma, quando os religiosos viram Jesus receber e perdoar pessoas pecadoras, eles se encheram de indignação e, pior ainda, não foram capazes de ver que eles próprios precisavam do Salvador. O filho mais velho se recusou a entrar, perdeu a alegria de perdoar o irmão e de restaurar a comunhão corrompida, perdeu a alegria de alegrar o pai e de reunir a família outra vez. E nesse capítulo 15 de Lucas, todos se alegraram, exceto o irmão mais velho. O pastor se alegrou ao encontrar a ovelha perdida, a mulher e as suas amigas alegraram-se ao encontrar a moeda perdida, o filho mais novo alegrou-se ao voltar e ser recebido por um pai amoroso e bondoso. O pai se alegrou em receber o filho de volta em segurança. Mas o irmão mais velho não quis perdoar o irmão, de modo que não sentiu alegria alguma.
Por isso eu queria encerrar minha palavra nessa manhã dizendo que nesses dias Deus está à procura da ovelha perdida, Deus está à procura da moeda perdida, Deus está à procura dos seus filhos perdidos. Ele tem levantado pessoas para irem aos lugares mais distantes, aos lugares mais isolados desse planeta. Pessoas dispostas a se exporem a doenças, a perigos dos extremistas religiosos, tão somente para encontrar o perdido e, com isso, alegrar o coração do Pai. Deus tem também tocado o coração de empresários e de pessoas de posses para fazer doações generosas, para que esses missionários, para que esses projetos de evangelismo e ação social sejam implantados nesses lugares. E por que eles têm ofertado? Porque eles têm colocado ali o seu dinheiro, muitas vezes com sacrifício, para fazer o coração do Pai se alegrar. Deus também tem tocado o coração de homens e mulheres para orar, para interceder, para acordar de madrugada e colocar diante de Deus os missionários, as suas vidas, as suas famílias, as suas necessidades, clamar para eles ou interceder em favor deles por sabedoria, por proteção, para que Deus dê recursos financeiros. E por que eles têm feito isso? Por que eles têm orado a Deus pelos missionários? Para alegrar o coração do Pai. Tudo que nós fazemos nessa terra tem como único objetivo alegrar o coração do Pai. E nenhuma outra coisa, preste atenção nisso, nenhuma outra coisa traz mais alegria ao coração do Pai do que ver os seus filhos voltando para casa. Nenhuma outra coisa se compara. Por isso, nessas parábolas que Jesus contou, o pai é o pastor que encontra a ovelha e se alegra. Ele é a mulher que encontra a moeda e festeja. Ele é o pai que vê o filho retornar e celebra. Portanto, meus irmãos, ao fazermos missões, ou seja, orar, contribuir, ir aos campos missionários, ou pregando o evangelho aos perdidos próximos de nós não estamos apenas fazendo a terra se alegrar, mas estamos fazendo mais do que isso, estamos fazendo céus e terra se alegrarem, como nós podemos ver no final das duas primeiras parábolas. O céu também se alegra quando o pecador se arrepende. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, para você refletir é: como que nós temos alegrado o coração do Pai? Como nós temos alegrado o coração do Pai? Bom, se você está fora da igreja, se você está desviado dos caminhos do Senhor, ou mesmo se você nunca pertenceu a uma igreja evangélica, né? Você nunca fez parte, você pode alegrar o coração do Pai voltando para os braços dele, ou indo para os braços dele. É assim que você pode alegrar o coração do Pai. Se você está na igreja, você alegra o coração do Pai quando você ajuda as pessoas a voltarem para a casa dele. Quando você conduz as pessoas a Jesus, você está alegrando o coração do Pai. Quando você evangeliza, quando você faz um estudo bíblico com não crente, quando você demonstra o amor de Deus através da ajuda àquele que está necessitado e com isso você está mostrando para ele que Deus o ama, você está alegrando o coração do Pai. Você alegra o coração do Pai quando você aceita o chamado para ser um missionário. Quando você aceita deixar o conforto da sua casa, você aceita abrir mão de uma carreira de sucesso, você aceita abrir mão do aconchego da sua família e ir até aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Quando você aceita o desafio, você está alegrando o coração do Pai. Você alegra o coração do Pai quando você abre mão da Coca-Cola, abre mão do lanche, abre mão de algumas coisas que você gosta para ofertar de maneira generosa para missões. Quando você faz isso, você está alegrando o coração do Pai. Você alegra o coração do Pai quando você ora fervorosamente pelos missionários e pela salvação dos perdidos. Quando você faz isso, você está alegrando o coração do Pai.
Por isso a pergunta mais uma vez para você é: você tem alegrado o coração do Pai? Ou, trazendo isso para hoje, como hoje você vai alegrar o coração do Pai? Como que você vai fazer isso hoje? Alegrar o coração do Pai. Que Deus possa te abençoar e que a minha vida e a sua vida seja prazer para o nosso Deus, prazer para Jesus Cristo, nosso Senhor, seja o motivo da alegria do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Deus possa nos abençoar com essa palavra.